Não esquece que nós estamos transmitindo o Pânico com imagem. Pânico também é TV. Ligue seu iPad, celular, computador ou assista a gente no aplicativo da Jovem Pan ou no jovempan.com.br. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, muita gente assistindo aqui no jp.com.br/pânico. Hoje, o deputado Jair Bolsonaro conversando com a gente. Ele que é pré-candidato às eleições à presidência e está conversando com a gente sobre vários assuntos. Deputado, eu vou fazer uma pergunta para você agora, que é o seguinte. As suas frases, elas são de muito efeito e elas são colocadas fora do contexto de uma entrevista que você dá. Você já se arrependeu de alguma frase que você falou e ela foi tirada de um contexto e colocada dessa maneira? Não adianta você se arrepender. Já foi, né? Acabou, pô. Da Maria do Rosário nesse dia lá da tribuna que você mandou. Você mesmo falou pra mim que ela me chamou primeiro de estuprador. Ela chamou. Eu tinha que dar uma resposta ela pra ela. Ela chamou há 12 anos atrás, 10 anos atrás. Foi em 2003. É uma coisa de momento ali, no flagrante da disputa. Outra, algumas deputadas lá não têm esse carinho todo pra conversar contigo. São pessoas ali que é acostumada a levar porrada no passado de policial na rua, de dar porrada em policial também. Acontecer. Você pode ver, quando o Clodovil era deputado, lembra de um problema lá com ele? Com a mulher. Uma deputada do PT lá do Rio de Janeiro? Lembro. Porque estavam discutindo o negócio de parada gay, não sei o quê, prostituição, aquela história toda. E o pessoal queria trazer o Clodovil pro seu lado. E o Clodovil respondeu para aquele deputado, não vou falar o nome dela aqui, porque não foi o que falei, não dá para processar o Clodovil, que ele já morreu, né? Ele falou o seguinte: nobre deputada, não precisa se preocupar em ser prostituta, em porventura ser prostituta um dia, porque você não seria, porque você é muito feia. Ele falou isso, é verdade. Ele falou isso. É verdade. Você não serve pra isso. Comigo aqui é pancada em mim. Eu não chamo mulher de bonita, sabe por quê? Então meu processo vai ser dentro de casa. Ô, deputado, essa semana o Gregório do Vivier falou que ele apanhava mais do que a mulher do Paes. E não teve nada contra ele. Você acha que tem mais tolerância quando... E ele é do PSOL. Quando alguém tá à esquerda, se perdoa mais fácil? Total. Não perdoa. Nem se move processo. Eu sou contra processo. Ele falou isso aí, uma besteira, eu não processaria ele. E a situação do Eduardo Cunha, como é que você vê? Porque você já foi aliado político do Cunha, não? Quem falou? Não, eu tô te perguntando, você já foi? Se eu fosse, eu estaria na Lava Jato. Não, mas porque ele é um parlamentar do Rio, o Cunha importante. Em todos os momentos que ele precisou para levar avante o processo de impeachment. Que para mim tem algo muito mais grave que a corrupção, ou tão grave quanto a corrupção. É a questão ideológica. Você pode ver, no mini manual de guerrilha do Carlos Marighella, que inclusive tem um projeto lá, agora, que a nobre deputada, a nobilíssima deputada Jandira Fegali está relatando, com um parecer favorável, é incluir o Marighella no livro de Heróis da Pátria. O Marighella? Marighella, sim. Não, é sacanagem. Foi essa semana, inclusive. Sério? Passou para a semana que vem a votação. E no mini manual de guerrilha do Marighella, o pessoal pode ler, está em vigor. E mais ainda, está sendo usado. E o Lamarca? Num dos incisos aqui diz o seguinte, né? É o que os militantes devem fazer. Uma graninha lá do Sérgio, hein? A expropriação dos recursos do governo para o sustento da mesma revolução. Petrobras. E tantas outras coisas. Agora vem cá. O Lamarca, vale a pena tu comentar, sabe por quê? Eu ouvi os tiros do Lamarca em 8 de maio de 1970. Eu estava ali, entrando na escola, no grupo em Eldorado Paulista, ele passou por lá e meteu fogo em todo mundo. Que horror. Ok? Feriu 6 soldados da Força Pública, feriu 2 civis, e quando ele fugiu... Militar, né? Ele era desertor, agora, sim. Ele desertou, né? A história dele vale... Olha só, e quando ele conseguiu fugir, ele levou como refém um jovem tenente da Força Pública de São Paulo, Alberto Mendes Júnior, que tinha 23 anos de idade. E foi executado a coronhadas. Porque ele tomou o tenente como refém, pensando, caso entrasse em confronto, né, poderia usá-lo para fugir. Agora, okay? Mas ô Bolsonaro, você não acha que naquela época era muito mais uma ideologia dos caras? Aquela época era uma época diferente, né? Era bem diferente, né? Hoje em dia mudou muito, né? Olha só, o mundo mudou bastante. O PCdoB começou a mandar gente para aprender a tomar o poder pela força, a treinar guerrilha, na Real Academia Militar de Pequim, em 61. Quando os fatos foram se sucedendo, o João Goulart,
da Vassourinha, que renunciou, Jânio Quadros, ok? Ele entregou na mão do João Goulart. E o João Goulart visitava e muito China. E ninguém aceitava aquilo. E a imprensa toda, inclusive, antes do 31 ou 2 de março de 64, pedia que alguém assumisse. Quem é esse alguém? Se eu tô querendo segurança, você vai pedir pra quem? Você vai ligar pra OAB? O pessoal do Conselho Federal de Medicina? Forças Armadas. E não era apenas a toda a imprensa, exceto o Jornal Última Hora. As mulheres nas ruas, a OAB, o empresariado que não queria ver suas terras expropriadas. Era o agricultor, tá? A Igreja Católica. E aconteceu. Tá. A direita. Agora, Bolsonaro. A nossa liberdade Bolsonaro, por que você citou o Ustra? Por que você citou o Ustra no dia do impeachment da Dilma? É verdade que o Ustra torturou a presidente afastada Dilma Rousseff? E dizem que ele torturou ela de forma absurda. É o que dizem. Você fez de uma forma provocativa. Por que você citou esse cara? Eu tinha ali 30, 40 segundos para dar o recado, né? Dei o recado do tocante Eduardo Cunha. E todo mundo tava com medo de falar. Falei, não, tem que elogiar Eduardo Cunha. Pela forma como ele conduziu o processo de impeachment. Ele está nos livrando de uma comunização. Citei isso. E 2 deputados antes de mim, um tal de Galber no Rio de Janeiro, elogiou aqui o Marighella. Em memória do Marighella. Outro falou em memória ao capitão Lamarca. E eu resolvi ali falar o nome do Ustra. Agora, por que o Ustra recebeu o rótulo de torturador? Mas ele fez com a Dilma. Não tem nenhuma... De vez em quando a imprensa fala... De vez em quando, quase sempre a imprensa fala que ele foi condenado pela justiça como torturador. Não existe nenhuma sentença criminal tratado e julgado contra ele. Ô, Bolsonaro, esses caras é barra pesada. Mas tiveram torturadores na ditadura. Se você for em qualquer delegacia e perguntar pro vagabundo preso lá se ele está sendo maltratado, ele vai dizer que foi. Sabe quem foi a primeira pessoa que apontou o dedo e falou que o Ustra era torturador? Beth Mendes. Você acha que a polícia não tortura? Beth Mendes. Vamos lá. Por que ela falou isso? Ela teve uma viagem com a FHC no Uruguai, era dia do militar, o coronel Ustra lá, nativa, né? E quando voltou pro Brasil, ela, lembrei, torturador. Agora, Beth Mendes integrou a VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, que integrou também essa mesma VAR Palmares, Dilma Rousseff, Lamarca. Ô, deputado, eles são unidos. Mas quando um atira contando que é torturador, todo mundo passou por lá, diz que foi torturado, por quê? Você ganha uma indenização milionária. Mas o Brasil reconhece o Brasil reconhece 344 pessoas mortas em dependências militares, a Argentina 30 mil. Com isso, o senhor concorda com a Folha de São Paulo que a gente viveu uma ditadura branda? Olha só, nós tínhamos que botar um ponto final nos atos terroristas do nosso Brasil. Se pergunta pra molecada hoje em dia, houve algum sequestro de avião no Brasil? Agora muitos não sabem responder. Um dos primeiros sequestros de aviões aqui foi praticado por seu Cláudio Galeno, primeiro marido de Dilma Rousseff. Tá ok? E qual país democrático ele foi, já que eles lutavam por democracia? Foi pra Cuba. A Dilma era contadora? Ela era contadora? Não, as informações que nós temos que ela não participava da linha de frente. Ela tinha suas armas, mas não participava, como o assalto do cofre da Ademar, como a execução do Alberto Mendes Júnior no Vado Ribeira, como o carro-bomba aqui em São Paulo que matou o recruta Mário Cosel Filho, tá ok? Na execução do major alemão que cursava a Escola de Comando de Estado Maior do Exército do Rio de Janeiro, isso inclusive foi pelo Cláudio Galeno. O que aconteceu? Eles tinham um grupo chamado Colina, Comando de Libertação Nacional, e descobriram que um capitão boliviano cursando a ESEME tinha participado da morte de Che Guevara. Então foram para executá-lo. Se equivocaram tocante às fardas. A farda é esquisita, realmente, é difícil identificar um exército e outro. E acabaram matando o major alemão na frente dos próprios filhos. Mas se erraram, se arrependeram depois, deram uma nota, mas se equivocaram. Olha só, bonzinhos eles, pediram perdão, bonzinhos eles pra caramba, né? Então essa é a vida desse tipo de gente. Esse tipo de gente lutou por democracia. Mas você está dizendo que nunca houve tortura na ditadura? Mas nunca foi política de Estado. Nunca foi política de Estado a tortura. Em combate, em guerra, se vai pro vale tudo. Mas você está dizendo que foi uma invenção isso? Não. Você acha foi uma lenda? Olha só, você conhece algum torturado aí pelo comunismo no mundo? Todos estão mortos, né? Aqui, Dilma Rousseff
O Jean Willis, olha, nosso amigo querido Jean Willis, numa entrevista dele, ele tá comigo lá, ele falou que a Dilma teve a sua mandíbula fraturada numa sessão de tortura. Você sabe qual que é a fratura? Da calo ósseo. Jean Willis, pede uma chapa aí, um raio-x aí da Dilma Rousseff aí, pra mostrar que ela fraturou aí a mandíbula. Mas você acha que a polícia não tortura? Olha, eu entendo, a polícia, no meu entender, age com rigor. E não tem limite entre o que se chama de tortura, né, ou agir com rigor. Hoje existe a figura ridícula da tortura psicológica. Bolsonaro. Quando um policial, aqui hoje em dia, prende um vagabundo qualquer, vagabundo mesmo, tá certo? E leva para uma audiência de custódia, porventura, ele vai para a audiência de custódia para que o juiz ouça o preso ou detido e não o policial. E se ele fala que o policial meteu a mão na cabeça dele, dificilmente o policial não sai de lá com o processo nas costas. Isso é uma grande mentira, porque eu lembro que quando eu era bichinha de 16 anos e dava a volta no Trianon, muitas vezes eu apanhei de policial militar e tapa na cara e gás lacrimogênio e já mijaram em cima de mim. Ele já apanhou, olha só, ele vai falar, ele vai falar aqui. Esse já apanhou da polícia de Goiás. Por quê? Tava fumando maconha? Não. Tá, por que ele apanhou? Ele era menor de idade, era, né? Tinha. Ele era menor de idade, ele interessa. Ele era menor de idade. Ele estava lá em Caldas Novas, à noite, no carnaval, com um cone fazendo barulho. A polícia chegou, mão na parede, ele deu mole, deu uma risada, o cara deu 2 lambadas nas costas. Mas eu... Daí ele me ligou da delegacia, 2, 3 da manhã. Conversei com o delegado, né? Pois não, o senhor é pai? Sim, pois não. O que aconteceu? Doutor, me faz um favor. Deixa esse dá mais 2 lambadas desse sem vergonha aí e só libera ele amanhã à tarde. Esse que eu falei. Mas nunca mais ele ligou pra mim quando Mas você, como pai, você incentivou a violência pro seu filho. Tem que levar pancada mesmo, pô. Vê se ele não acho legal. Vê se ele perturbou. Porque é o seguinte, no carnaval, tem médico que trabalha, tem padeiro, motorista de ônibus. Esse pessoal tem que ter silêncio. E o pessoal que tá passeando ali tem que apanhar também, porque não, mas olha só. E apanha da polícia militar? Não tem nada a ver bichinho aqui. A lambada que ele levou foi muito bem dada, tá ok? É hoje assim que se corrige o filho. Corrige sim. O Bolsonaro tem uma frase. Marina eu não vou atrás do policial militar pra processar o policial militar porque deu uma lambada nele. Legal. Não. Calma. Dudu apanhou muito na infância. Marina Mantega, representante do PT. Aqui está. É do PT do grande ministro. Filha do ministro que deixou pra gente este prêmio maravilhoso. Legal, obrigado. Não é? Este rombo fantástico. Coxinha tem a palavra agora. Não deixou rombo nenhum. E eu acho que ele adora o meu pai, inclusive. Você acredita mesmo numa frase que o senhor falou para um manifestante, que o erro da ditadura foi torturar e não matar? Sim, falei essa frase. Falei. Mas você acha que... Foi no flagrante de uma disputa. Ao ver depoentes na Câmara contar mentira deslavada, como se a política nossa fosse estuprar, que eles falam isso aí, fosse botar rato em vagina de mulher. Okay? Chega a esse ponto de imbecilidade, que a resposta que eu dei no momento foi essa daí. Agora, você pode ver, quando fala em desaparecidos, né? Muito desaparecido político. Tá no mini manual do guerrilha aqui, que todos devem andar com documentos falsos. E quando morriam em combate, entre eles, os guerrilheiros aqui, e quando morriam em combate, você enterrava como indigente. Virou desaparecido político. Você pega o livro feito por um coronel desertor da Força de Segurança de Fidel Castro, ele morreu ano passado, esse coronel, mas no livro dele, ele é claro, ele diz que existem sul-americanos em Cuba tidos como desaparecidos políticos na América Latina. Ô Bolsonaro, mas você acredita mesmo, se o PT continuasse aí a virar comuna? Você acha que existe ainda no mundo hoje esse pensamento? Você tá vendo aqui um livro que... Eu sei, mas... Não, peraí. Não, sim. Eu não falei sobre esse livro aqui ainda não. Ah. O livro do Mujica, tem um ano que ele botou no mercado. Não entra no Brasil. Você tem que comprar com um amigo teu lá na fronteira do Uruguai lá. Uma ovelha negra no poder. Houve um fato aqui que eles queriam botar a Venezuela no Mercosul. Eu lembro. Lembra do fato? E tinham que afastar o Paraguai, que era contra. Isso, e então, o Paraguai deu golpe. Tava naquela época, tirou o Lugo. Aquele bispo sem vergonha foi defender esse lado de lá. É uma história bonita essa daí, foi defender. À luz da condição do o padre fazedor de filho. A coitada da mulher que ia lá com problema pra se confessar, o cara engravidava a mulher. Legal pra caramba esse cara aí. E eles tinham que conversar, então. A Dilma tinha que conversar com o Mujica. E não podia ir lá nem ele pra cá, porque tava naquele tumulto do Paraguai. Então foi um avião da Força Aérea Brasileira, segundo o Mujica, buscar um preposto do Mujica e veio pra cá. Quando sentou-se à mesa e começaram a conversar sobre o assunto, esse preposto começou a anotar as coisas. Dilma disse-lhes, entre aspas aqui,
Não anote nada. Essa reunião não existiu. E mais ainda, Dilma entregou para esse preposto uruguaio captações telefônicas, documentos e fotografias levantadas pelas inteligências cubana e venezuelana, bem como a BIM, para convencer o Mujica para, na reunião do Mercosul, que aconteceria semana seguinte, de afastar o Paraguai para entrar a Venezuela. Isso. E assim foi feito. Isso daqui derruba um governo. É a mesma coisa que o presidente lá, o primeiro-ministro de Israel, negociar com o Hamas, ouvir o Hamas para tomar decisão de Estado. Esse é o nosso Brasil. Isso, né? É o Brasil. Não, ainda não levou o cartão vermelho ainda. Mas vai tomar. Você pode ver. Agora, olha só, é gravíssimo que eu vou te falar aqui. O presidente do PT, antes de nós votarmos... Foi Falcão. Antes de nós votarmos o impeachment na Câmara... Cara, né? Okay, foi rascunhado, você não fala o nome dos caras, rascunhado um decreto presidencial criando o estado de defesa. Para você ter o estado de defesa, tem que ter um motivo. Explode uma bomba no meio da molecada que está protestando, por exemplo. Ok? E havia uma grande preocupação tocante isso aqui. Mas antes, Dilma, ou melhor, a ABIN, havia emitido notas que haviam detectado a possibilidade de termos atos de terrorismo pelo Estado Islâmico por ocasião das Olimpíadas. E botou entre aspas, desculpa o palavrão aqui, nós vamos atingir esse país de merda. Esse não é o linguajar deles. A resposta àquilo que estava sendo posto para a opinião pública, para a imprensa, era o seguinte: se explodir uma bomba no meio da molecada, não fomos nós do PT, foi o Estado Islâmico. Justificar-se-ia o Estado de Defesa. E agora, essa mesma ABIN, que ainda não foi limpa, porque está muito aparelhada, vem dizendo que podemos ter ataques aqui por sniper. Ou seja, entre a minha cabeça e a tua, qual tu acha que poderia rolar primeiro? Não é pegar um na multidão lá, pega aquele cabeça branca ali, aquele magrelo, aquele gordinho, pau. Não, pela cara que não. Se alguém importante aparecer com a cabeça aí explodida, foi o Estado Islâmico. Eu peço a Deus para estar errado. Eles não deixarão o governo em agosto, caso aconteça o impeachment no Senado. O PT, sem fazer uma gracinha. Sério, Bolsonaro? Você acha que tá muito calmo o negócio? Ela tá muito calma, andando de bicicleta por aí, né? Você não gosta de bicicleta? Tá muito calma, né? Ciclofaixa. Essa aqui... Bem. Olha, eu gostaria de agradecer muito a presença do Bolsonaro aqui no Pânico de hoje. Obrigado por você ter vindo, deputado. Eu sei que sua agenda é muito complicada aí, mas você arrumou um tempinho para conversar aqui. Um monte de ouvinte aqui é bolsomito e eles ficaram enchendo... Pegou, hein, velho? Eles ficaram enchendo o saco aqui. É por causa do Parmito. Do Parmeira. Boa, Bolsonaro. Obrigado, Eduardo. Obrigado por você ter vindo também. O Frota quer o quê? O Frota quer ser político? Quer fazer um filme, quer fazer um filme com o Bolsonaro. Ministro do sexo. Eu vou designar o Frota para tratar da Lei Rouanet. Vai fazer brasileirinhas, né, Bolsonaro? Isso aí. Você tá impossível. Você tá de madeirada. Você tá de sacanagem. Vai fazer uma madeirada aí, irmão. O Frota já desceu as águas do Rio Jordão. Ele é outro homem. Muito bem. Vamos marcar um pente, pô. Pra você conhecer mais o trabalho do deputado é www.bolsonaro.com.br. Marcar um pente, pô, aqui, ó. Daniel sugeriu. E tem também o Instagram. Instagram é Jair Messias Bolsonaro, tudo junto. É isso aí. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado, Eduardo. Valeu mesmo. Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já.